Karina. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa proposta sobre a palestra de tendências de moda, que foi desenvolvida para ajudar micro e pequenas empresas, a interpretar essas transformações do mercado, a utilizá-las de forma mais estratégica em seus negócios, onde o principal diferencial da nossa solução é justamente esse, A gente não quer mostrar simplesmente o que está em alta ou apresentar uma lista de tendências para a próxima estação. A nossa proposta é desenvolver no empresário a capacidade de fazer uma curadoria de tendências, ou seja, entender de onde elas surgem, por que elas ganham força, quais realmente fazem sentido para o seu público e principalmente como transformá-las em uma oportunidade de posicionamento, de inovação e de vendas. Essa diferença é importante porque hoje a moda ela mudou completamente. Logo no início da palestra, a gente faz uma provocação ao público para que eles se perguntem: quem cria uma tendência de moda hoje? São as passarelas, é o TikTok, são as redes sociais, a inteligência artificial, ou somos nós, consumidores? Essa é a reflexão que vai conduzir toda a palestra, porque mostra como a moda deixou de ser um processo linear, onde era concentrado, nas grandes capitais de moda, para que algo se tornasse um grande movimento, e hoje ele é muito mais rápido, muito mais colaborativo, muito mais conectado ao comportamento das pessoas, porque nós também tivemos o cuidado de pensar no público dessa solução, quando a gente fala em moda, não apenas falando nas lojas, de roupas, a gente fala também de toda a cadeia, que envolve varejo físico, confecções, moda praia, moda fitness, acessórios, ateliês, também personagens, stylists, consultores de moda e diversos outros profissionais da área. Por isso, nós utilizamos exemplos que dialogam com esses diferentes modelos de negócios, e diferentes níveis de maturidade empresarial, onde a metodologia ela é baseada no Fast Learning, que é uma aprendizagem experiencial, onde os princípios da andragogia e da educação empreendedora, eles aparecem. E a gente traz uma palestra de basicamente 2 horas, onde não faz sentido trabalhar esse excesso de teoria, porque a gente constrói uma apresentação mais dinâmica, baseada em dados recentes, em demonstrações comentadas, trazendo também estudos de mercado, exemplos reais de ferramentas acessíveis, aplicações de inteligência artificial, cases de sucesso de pequenos negócios e até mesmo quick wins, que possam ser aplicados imediatamente após o evento, para que o público que esteja ali, ele se sinta fomentado por isso, O participante ele não vai sair apenas inspirado, mas vai sair sabendo onde pesquisar, quais ferramentas utilizar, como acompanhar essas transformações no mercado da moda, Porque é uma jornada contínua. A jornada da palestra, ela foi organizada para que cada assunto prepare o próximo, para que haja um encadeamento. Porque a gente começa mostrando como a moda evoluiu ao longo do tempo, como elas surgem, como as tendências aparecem atualmente, falando sobre esses movimentos de transformação da moda, mostrando as tendências, que sempre foram reflexo das mudanças culturais, sociais e econômicas, e agora ainda mais também das tecnológicas, A gente discute, por exemplo, como saímos de um mercado em que as tendências eram definidas pelas cortes europeias para um cenário onde a comunidade digital, e isso envolve música, entretenimento, esporte, diversas, influenciam diariamente no comportamento de consumo, onde a velocidade desse processo ele só aumenta. Se antes uma tendência ela permanecia por anos, hoje uma microtendência ela pode surgir e desaparecer em pouquíssimas semanas. Esse é um contexto muito forte, que nos leva inclusive ao segundo momento da palestra, onde a gente dedica um tempo para discutir um pouco sobre o comportamento do consumidor. A gente apresenta, por exemplo, quais mudanças de comportamento influenciam diretamente nas decisões de compra, quais as tendências globais e oportunidades locais que estão aparecendo. A gente mostra que pequenas empresas elas não precisam copiar tudo que acontece no mundo. Elas precisam aprender a adaptar aquilo para a realidade que faz sentido para a sua identidade, o seu cliente, a sua realidade. É nesse momento que é importante perceber que a gente precisa conhecer o nosso público. A gente apresenta para eles ferramentas de pesquisa de tendências, ferramentas de plataformas de monitoramento, de comportamento, também demonstrações de recursos de inteligência artificial que não podem faltar e que vão apoiar eles nessas pesquisas, a criação do conteúdo, o desenvolvimento de campanhas e até mesmo esse processo criativo. Porque outro ponto muito importante a ser discutido é mostrar que a tecnologia ela não substitui o repertório, nem a estratégia que a gente precisa ter. Ela vai ampliar a nossa capacidade de análise, ela vai acelerar esse processo de decisão, mas ela continua exigindo que haja uma curadoria humana por trás.
E na sequência a gente acaba trazendo também alguns outros movimentos, né, que mais impactam nessa competitividade de empresas atualmente. Quando a gente fala, por exemplo, da sustentabilidade, ESG é um assunto importantíssimo, muito discutido, né, mundialmente, que traz um conjunto de critérios e práticas empresariais que avaliam o impacto, a ética e a sustentabilidade de uma empresa, indo muito além da busca exclusiva por esse lucro. Economia circular é um assunto muito discutido, produção sob demanda, revenda, o upcycling, por exemplo. O consumo consciente, né, demonstrando como esses temas deixaram de ser apenas uma pauta ambiental para se tornarem um fator de diferenciação competitiva. Discutimos durante a palestra a inclusão e a diversidade, né, como a oportunidade real de ampliar esses mercados, de fortalecer essas conexões das marcas, principalmente marcas de diferentes perfis de consumidores, porque a partir daí mostramos como interpretar essas informações para poder apoiar o próprio desenvolvimento e o lançamento de coleções mais assertivas. Um aspecto que reforçamos muito, né, durante toda a palestra, que nem toda tendência deve ser seguida. Olha aí o Cowboy Core, o Office Series. São lindas, mas combinam comigo? Elas são micro tendências, são tendências que vieram para ficar, possuem vida longa ou é algo momentâneo? A gente costuma provocar o público a situação porque é muito comum as pessoas falarem que compraram uma peça porque estava em alta e depois perceberam que nunca utilizaram, que ficou ali estacionada. Quando a gente pensa em escala empresarial, né, em uma macro, a gente abre para o macro, a gente vê que isso significa que para uma empresa isso é um estoque parado, é um capital imobilizado, foi uma decisão equivocada. Então, mostrar que tendências devem servir como inspiração e não como imposição é um fator muito importante. Também trabalhamos com o styling, né, como uma ferramenta de estratégia, porque mais do que ensinar as combinações das peças, a gente precisa mostrar como esses pequenos ajustes na apresentação dos produtos, eles podem realmente aumentar o valor percebido. Uma pessoa que tem propriedade no que fala, ela conquista mais, né? Fortalecendo a identidade da marca, estimulando as vendas complementares e mostrando que muitas vezes a gente não precisa de novos investimentos. Ao longo de toda a apresentação, nós vamos utilizar pesquisas e estudos recentes de instituições nacionais e internacionais reconhecidas, trazendo dados sobre os comportamentos do consumidor, tendências de mercado, cases de sucesso de grandes marcas e principalmente exemplos de micro e pequenas empresas que conseguiram transformar as mudanças de mercado em oportunidades de crescimento. Todo esse conteúdo ele é traduzido para a realidade desses pequenos negócios, né? Tornando essas tendências globais acessíveis, aplicáveis ao contexto empresarial brasileiro. A gente encerra a palestra consolidando os principais aprendizados e apresentando também plataformas, né, de pesquisas, de tendências, ferramentas digitais, aplicações de inteligência artificial, frameworks também simplificados de análise e prompts customizados para que os participantes eles continuem monitorando o mercado, continuem incorporando esse processo, né, de uma forma de gestão no negócio deles. Ao final da palestra, nós esperamos que os participantes eles sejam capazes, né, capazes de compreender como surgem as tendências, como elas impactam o comportamento do consumidor, capazes de diferenciar essas tendências, né, entre tendências consistentes de modismo, ou se são tendências passageiras, o que reduz também decisões baseadas apenas na percepção deles, capazes de identificar quais movimentos realmente fazem sentido para a sua marca, para o seu público, para o seu posicionamento, utilizando ferramentas gratuitas de inteligência artificial para poder pesquisar, gerando ideias e apoiando decisões comerciais dentro do seu negócio. Capazes também de incorporar conceitos, né? De trazer um pouquinho da tecnologia, da sustentabilidade, da diversidade e da inovação como diferenciais competitivos que precisam existir. A intenção também é que eles se tornem capazes de desenvolver coleções, campanhas estratégicas, comerciais mais alinhadas à expectativa do mercado, utilizando o próprio styling, né, como uma ferramenta para aumentar o valor percebido dos produtos e até mesmo potencializar as vendas da sua empresa. É importante que eles acompanhem continuamente as transformações do setor, tornando essa tomada de decisão algo mais estratégico e que seja baseada nas evidências que eles conseguem constatar. O nosso objetivo não é ensinar o empresário a copiar tendências, é que ele consiga desenvolver a sua capacidade de interpretar esses movimentos de mercado, transformando essas informações na inteligência do negócio, tomando decisões de forma mais segura, reduzindo os riscos e aumentando a sua competitividade. Porque a principal proposta, né, dessa solução é traduzir tendências em decisões práticas para essas empresas de moda, de diferentes segmentos e diferentes níveis de maturidade, oferecendo conteúdo atual, acessível, aplicável e capaz de gerar resultados mesmo após o encerramento da palestra.